E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Parece que aquela previsão que eu tinha feito deu certo, né? Deu certo assim, se concretizou, né? Para quem assistiu o vídeo passado que eu tinha feito, deve se lembrar dessa previsão que essa semana já teria resposta de alguma coisa do estado de emergência. E aí, né? Já está vindo as respostas já. Japão pode declarar o estado de emergência na área de Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa nesta semana. O Japão pode declarar outro estado de emergência em Tóquio e 3 prefeituras vizinhas em um futuro próximo para conter a disseminação do coronavírus, visto que as infecções continuam aumentando, sugeriu o primeiro-ministro Yoshihide Suga na segunda-feira, caso hoje. Uma declaração após uma emitida em abril do ano passado pode ser feita ainda esta semana, disse uma fonte no governo. Eles estão dependendo, né, o plano deles, pelo que eu já dei uma pesquisada para aí, para sábado, tá? Se der tudo certo para eles do governo, sábado a coisa já implementa. Mas Suga deu a entender que é improvável que as atividades sociais e econômicas sejam interrompidas em toda a linha dessa vez, dizendo que o estado de emergência deve ser implementado de forma limitada e focada. Então vamos interpretar isso, tá? Vamos até ler de novo ali. Mas Suga deu a entender que é improvável que as atividades sociais e econômicas sejam interrompidas em toda a linha desta vez. Então, dependendo, não vão fechar escolas, não vão fechar os locais de trabalho. Tá? Eles não. O Suga sempre foi muito criterioso com isso. Tanto que ele nem queria tirar o Go to Travel. Ele só tirou mesmo porque não teve outra opção de pressão política. Caso contrário, ele não teria tirado também. Então, provavelmente, as empresas não vão fechar. Tá? Escolas, dependendo, não vão fechar também. Tá? Mas vamos ver, vamos aguardar as diretrizes do governo. Isso aqui é só uma interpretação nossa, no caso assim, minha. Dizendo que o estado de emergência deve ser implementado de forma limitada e focada. Então, dependendo, não vai ser também um estado de emergência, vai ser só para alguns estados, não vai ser para todos. Então eles vão delimitar como é que vai ser a forma do estado de emergência. Eles também não têm ideia ainda. Eles devem estar tudo pensando, queimando os miolos deles agora, nesse momento. Para ver como é que vai ficar em relação à economia, né, questão de fechamento de empresas ou não, né? Se o estado vai ter um lockdown parecido com o primeiro que houve na primavera do ano passado ou não. Então está uma coisa assim muito aberta ainda. Ele só dá pareceres que, né, como é que se diz? Vamos considerar a emissão de uma declaração de emergência para a região de Tóquio, no caso, disse Suga em uma coletiva de imprensa no Ano Novo em Tóquio. É um fato de que o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus não diminuiu, mas permaneceu alto em Tóquio e nas 3 prefeituras adjacentes. Levando isso a sério, pensamos que precisamos emitir uma mensagem forte, disse ele. Vamos ver como é que vai ser a mensagem forte dele, né? O premier de 72 anos também disse que o governo tentará iniciar a vacinação contra o coronavírus, a doença respiratória causada pelo vírus, né, no final de fevereiro, para os profissionais da saúde da linha de frente. Eu soltei esse cronograma aqui, tá? Porque esse cronograma apareceu na mídia e eu soltei aqui. Só que eu achei o cronograma dele assim meio doido, né? Meio doido assim, tanto que ele vai pegar os profissionais da saúde da linha de frente como cobaias, tá? Para ver como é que a vacina vai reagir na galera. Então dá para vocês terem uma ideia. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, só peço que dê uma olhada na playlist de 2020 ali que tem ali. Tá? Suga disse que daria o exemplo ao tomar a vacina ele mesmo. Claro, o Suga já tem 72 anos, então ele é prioritário, tá? No caso, por causa da idade. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e suas contrapartes nas prefeituras de Chiba, Kanagawa e Saitama no sábado, instaram o governo central a emitir uma segunda declaração para suas áreas, dias depois que
a capital relatou mais de 1.300 novos casos de coronavírus em um único dia pela primeira vez. Tanto que no domingo o governo central soltou uma nota que eu gravei aqui no vídeo para vocês, né? Então, sempre que sai alguma notícia, rapidamente eu tento vir trazer para vocês. Tá? Se a notícia é urgente, eu já trago rápido. Se não for não tão urgente assim, mas relevante no dia, eu deixo para soltar nos horários habituais do canal. Tá certo? Tanto que não é... Como muitas pessoas assistem do Brasil, eu não gosto de soltar os vídeos muito à tarde aqui no Japão, porque é de madrugada no Brasil e acaba atrapalhando o sono das pessoas por causa do celular. Recebe a mensagem lá, fala bzzz, aí acaba acordando a pessoa. É muito desagradável. Então eu penso nisso também, tá? A governa, vamos lá. Depois que relatou mais de 1.300 novos casos de coronavírus em um único dia pela primeira vez. O estado de emergência foi declarado anteriormente em Tóquio e em 6 outras prefeituras no início de abril do ano passado, durante a primeira onda de infecções no Japão, e se expandiu para todo o país no final daquele mês, afetando escolas, esportes, cultura, atividades econômicas. Ele foi suspenso em etapas no mês seguinte, conforme os casos de coronavírus diminuíram. Com o Suga, talvez não seja assim. Talvez não feche tudo. Tá? Dependendo, eles vão fazer um estado de emergência mais brando. Muito mais brando do que o Abe fez. Mas, por enquanto, é só suposição. Nós temos que ver realmente o que o Suga faz. Porque, como eu já falei em outro vídeo, o Suga ele é muito imprevisível. A única previsibilidade do Suga é que ele não quer que feche a economia de forma alguma. Tirou isso, ele é totalmente imprevisível. Então fica realmente difícil. A única coisa que dá para prever é que ele não quer que feche as empresas. Ponto. Suga também disse na coletiva de imprensa que o governo vai submeter ao parlamento um projeto de lei para fornecer benefícios àqueles que cumprem as medidas antivírus e penalizar aqueles que não cumprem e oferecer suporte financeiro aos hospitais que lutam contra o vírus. Porque é aquela velha história, né? O Japão ele pede, as firmas têm a livre opção de acatar ou não o que o governo pede, tanto que os governos locais têm pedido para as empresas fecharem mais cedo, muitas empresas não estão fechando mais. Já estão, tipo assim, já deu de ombro mesmo, larga para lá. O troço não está resolvendo. Então vamos ganhar a nossa vida. E nós temos funcionários também, nós temos que cuidar da vida dos funcionários. E já não estão acatando mais o que o governo diz. Então continuam trabalhando de forma livre. E nessa brincadeira os números estão aumentando. E o governo sabe que ele pode retalhar. Antigamente ele podia retalhar de forma indireta. Isso todo mundo no Japão já sabia. Estava careca de saber que isso acontecia de forma indireta. Mas agora eles querem deixar a coisa de forma direta. Porque na primeira onda do coronavírus, patinco, por exemplo, os patincos não fechavam. Foi muito difícil fazer os patincos fecharem. Nem foram todos que fecharam, tá? Teve uns que ficou ali, ó, dia após dia, lutando lá, como é que se fala, nadando contra a maré do governo ali, funcionando, firme e forte os patincos. E você vê que a aglomeração dos patincos é muito grande. Mas mesmo assim eles permaneceram ali, firmes e fortes, tanto que houve relatos de pessoas saírem de um estado para o outro e jogar patinco. Então dá para vocês terem uma ideia da forma que é. Então o governo ele quer ter poder de palavra agora, fala assim, é para fechar, fecha todo mundo. Não tem essa história de não acatar isso. Vai ter punições. A legislação que dá ao governo a autoridade para declarar o estado de emergência foi promulgada em março do ano passado. Ela fornece uma base legal para os governadores pedirem aos residentes em suas prefeituras que permaneçam em casa. E também permite as medidas mais fortes para lidar com surtos, incluindo requisição de suprimentos médicos e alimentos, bem como a desapropriação de terras privadas para instalação de saúde de emergência. No caso assim, os hospitais de campanha. Mas a legislação não fornece uma base para impor um bloqueio com restrições de viagens ou multas por deixar a casa. Se você sair de casa, toma multa. Ainda não tem isso.
como alguns outros países fizeram. No sábado, o governo central pediu que Tóquio, Chiba, Kanagawa e Saitama solicitassem o fechamento de restaurantes mais cedo. Os governos locais estão se organizando para pedir em conjunto aos restaurantes e bebidas que fechem às 20 horas no final desta semana, no caso sábado. A partir de sábado agora, então, já vai todos os bares, restaurantes, karaokês que servem bebidas alcoólicas têm que fechar às 20 horas, caso 8 horas da noite. Reduzindo ainda mais o horário de funcionamento, né, deles e o horário de fechamento, que é os atuais 22 horas, né, solicitados, para ajudar a conter a disseminação de infecções por coronavírus. De acordo com a lei japonesa, as solicitações para restringir as operações comerciais devem ser feitas pelas autoridades locais e não pelas autoridades centrais. Você vê que o ministro sugeriu, aí os governos, caso a Yuriko Koike de Tóquio e os outros 3, vão ter que sentar lá e bolar como é que eles vão fazer isso. Mas parece que a partir de sábado agora já não vai funcionar mais depois das 8 horas. O governo de Tóquio começou a solicitar que restaurantes, bares, karaokês que servem bebidas alcoólicas fechassem até as 22 horas no final de novembro, oferecendo-lhes uma compensação. Mas a medida até agora não foi eficaz na redução de números de infecções por coronavírus. Sim, porque tem aquela questão que eu já levantei já. Você vê que tem esses bares, restaurantes, karaokês, que tem pessoas ali sem máscara. Como eu já relatei também, determinados supermercados, em outros vídeos, né, que eu já gravei, determinados supermercados que você entra, tá todo mundo praticamente sem máscara. Não falo todo mundo assim, na totalidade, mas uma grande parte sem máscara. E aquela aglomeração, aquele bate-bate ali. E aí, qual que é a diferença de um lugar, de um supermercado desse para um restaurante? Nenhuma. O foco de infecção é o mesmo. E aí? Ainda se houvesse respeito, por exemplo, 80%, 90% das pessoas ali dentro estivessem com máscara, era uma coisa, no caso dos supermercados. Mas não, nesse supermercado que eu fui, né, como já relatei nos outros vídeos, que eu não quero relatar de novo, porque é muito chato, desagradável, né, pelo menos da parcela dos estrangeiros que eu vi ali, 70% estava sem máscara. E aí? É um número muito grande. É depois que o governo japonês aponta o dedo para os estrangeiros, como já aconteceu, a galera fica, oh meu Deus! Mas tem o porquê, pô. Né? Mas continuando. A chamada da capital para a redução do horário comercial estava originalmente programada para terminar 17 de dezembro, mas foi estendida até 11 de janeiro. Foi o que o governo japonês pediu, que o feriado desse ano, que as empresas fizessem o feriadão desse ano até 11 de janeiro. Mas como o governo pede e as firmas não têm obrigação de aceitar isso, então muitas empresas voltaram a trabalhar hoje, né? E muitas voltarão amanhã também. Então você vê que o governo, ele sugere, ele não ordena. E é isso que essa nova lei vai mudar. Que a partir da hora que o governo falou, é para fazer. Não tem dessa de sugestão mais. As outras 3 prefeituras também tomarão medidas semelhantes. Koike disse a repórteres no domingo. Uma vez que a área metropolitana de Tóquio e as prefeituras vizinhas estão conectadas, estamos nos coordenando para implementar medidas eficazes, como o canal aqui trouxe também, né? Assim que saem as notícias, né, já quando é algo realmente que precisa ser passado rápido, eu procuro passar ele rápido. Se é algo relevante, mas que não tem tanta pressa, então a gente deixa por horário normal. Mas você vê que ontem, domingo, dia que o canal costuma não trabalhar, você vê que nós trazemos notícias para vocês também. Por isso que eu falo para vocês assim, fiquem atenados no canal, vocês, né, cliquem lá no sininho, né, de inscrito, para ter ideia de quando que os vídeos vão sair, né? Notícias rápidas, por exemplo, quando estava tendo também do Taifun Hagibis, passou aqui no Japão devastando tudo, eu fiz uma cobertura disso, né, dos outros taifuns que passam detonando também, eu procuro mandar sempre quase em tempo real com as notícias que saem. Então a gente procura agilizar da melhor maneira possível. Claro que é só eu,
né? No caso assim, a minha estrutura é eu e minha esposa, né? Só que quem toma mais conta sou eu. Então, praticamente, só eu que tenho que procurar as matérias e acompanhar as matérias e fazer isso. Então, às vezes fica cansativo, tá certo? Mas de qualquer maneira, nós tentamos passar para vocês da melhor maneira possível, na maior agilidade possível. Os 4 governadores estão considerando lançar o prazo para pedir que os estabelecimentos de refeições e bebidas fechem às 21 horas, de quinta ou sexta-feira, e continuar por até um mês, segundo fontes a par do assunto. Então você pode ver que eu falei sábado, porque o governo estava sugerindo sábado, né? Porque houve fontes falando de sábado, mas você vê que aqui ele já está mudando, no caso para quinta ou sexta-feira, dá início. E no mais tardar então vai ser sábado. Tá? A etapa cobrirá inicialmente locais que servem bebidas alcoólicas e, em seguida, todos os restaurantes, incluindo aqueles que não servem bebidas alcoólicas, em 12 de janeiro. A compensação será aumentada em relação aos níveis atuais, acrescentaram. O número de pessoas infectadas que desenvolveram sintomas graves em Tóquio ficou em 101 no domingo, o primeiro número em 3 dígitos desde que o estado de emergência devido ao vírus foi totalmente eliminado no final de maio do ano passado. Koike expressou preocupação com a maior carga sobre as instituições médicas, dizendo que o número de pessoas com sintomas graves está próximo ao recorde de 105 registrado no final de abril do ano passado. Tóquio relatou 116 novas infecções no domingo, elevando o total acumulado para 62.590, de longe o maior caso entre as 47 prefeituras do país. E em todo o país, mais de 3.100 novos casos e 60 mortes foram confirmadas no mesmo dia. Então dá para vocês terem ideia de como a coisa vai começar a andar para o lado de cá. Só que um alento que deu para perceber parece que eles não vão fechar as empresas. Eles estão focando mais em bares e restaurantes. Tá? Por enquanto foi o que deu a entender o foco deles. Se vai continuar nesse patamar, só Deus sabe, porque é estado de emergência, não é estado de alerta. Por enquanto, nesse quesito que eles estão fazendo, o estado de emergência nada mais é que o estado de alerta, tá? Porque não vai haver grandes fechamentos dos lugares. Só que eles ainda não decidiram todas as diretrizes, então não dá para falar muita coisa ainda. Vamos esperar para ver o que os governos dessa vez vão fazer. Até como quantidade de dias também eles não definiram. Eles não estão definindo nada, eles estão soltando as coisas assim aos poucos. Então, por enquanto, a única medida clara do estado de emergência que eles estão fazendo é fechar bares e restaurantes a partir das 20 horas. Você vê que, dependendo, restaurantes que não servem bebidas também vão ter que fechar às 20 horas. É a única grande medida até agora que eles anunciaram. Tá? De resto, é tudo especulação. Tá? Tanto que você vê que eu falei de sábado. Tanto que teve matérias que falaram sábado. Aqui, nesse, já falou que é quinta ou sexta-feira. Então, tá muito impreciso as coisas ainda. Todo mundo sabe que vai ser essa semana. Agora, de que forma vai ser, só Deus sabe. Tá certo? Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo.